colocamos de pé, irmão. Chegou a meia hora da palavra. O Brira Malena se aproxima. O Beranani vem fazer essa oração pela serva. Só se sente quando ela pedir, tá bom, irmão? Por respeito e reverência à palavra. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus eterno Pai, aqui está a tua filha, Senhor, diante da igreja para trazer, Senhor, a tua palavra. Aleluia. Pai querido, prepara os nossos corações, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem a nos falar. Pai amado, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Reveste a tua filha com tua graça, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, confesso, eu estou um pouco nervosa, mas a gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos manda, né? Porque quando a gente se posiciona diante da presença dEle, não é mais aquilo que a gente quer, é o que Ele quer. E a gente tem que obedecer, porque toda obra do Senhor e todo propósito, ele é condicionado de uma obediência. Então, se a gente não obedece, a gente não consegue chegar no centro do nosso propósito, né? Confesso que foi bem difícil o dia de hoje, muito difícil mesmo, porque feriado em Guarulhos, para quem sabe, era para mim ter saído um pouco mais cedo da empresa. Falei assim, eu vou sair um pouco mais cedo, né? Vou ter um pouco mais de tempo para meditar mais a tua palavra. Mas o inimigo ele é astuto e eu saí quase no meu horário, sem nem fazer hora de almoço. Estava quase desmaiando. Fui liberada antes que todo mundo, porque eu estava passando mal. Não tinha almoçado. Aí cheguei em casa, tive um impedimento com uma compra que eu fiz. Aí eu falei, sim, eu já sei o porquê de tudo isso, né? Pelo menos eu não vou sair da graça. Seja feito o querer e a vontade do Senhor. Aleluia. Cheguei em casa, quando eu olhei no relógio, 6 horas, eu falei, não acredito. Eu não fiz nada. Mas conforme eu estava fazendo os meus afazeres, o Senhor estava falando comigo. Aleluia. Verdadeiramente o Senhor é na minha vida. Mesmo falho imperfeito, porque a gente não é perfeito, mas é o Senhor que vai nos lapidando a cada dia. Verdade. A gente é como um vaso na mão do oleiro. Eu vou estar lendo aqui em 2 Reis 4. Sem contar, irmãos, que quando eu cheguei em casa, que eu fui passar a minha roupa, o ferro caiu na minha cama. Quem sabe, quem conhece a minha casa, o meu mais íntimo, sabe que os meus cobertores são grossos, são finos, são não de xerpa. E o ferro caiu em cima dele e eu nem me toquei, só senti aquele cheiro de queimado. Eu falei, Satanás, você está querendo me matar, não é possível. Eu falei, mas eu vou para a igreja, não quero nem saber. Tirei o ferro lá, quase chegando no colchão já, e aquele cobertor de xerpa é grosso, né? Jesus. Falei, nada vai me impedir de fazer o que eu querer e a tua vontade, Deus. Vamos ler o primeiro, eu vou lendo versículo por versículo e vou trazendo para a igreja aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, amém? Glória Na minha a Deus. Bíblia fala assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. A primeira pergunta que eu fiz para esse primeiro versículo foi: por que essa mulher se posicionou diante do profeta Eliseu, dizendo que o marido dela era servo do Senhor? Falei, por que, Senhor? Porque normalmente, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente se posiciona nós mesmos, fala, eu preciso, está acontecendo isso comigo, eu Meu sou Deus. serva, eu te sirvo. Eu falei, quem era o marido dessa mulher? E o marido dessa viúva era Obadias. Obadias era um servo de Deus que viveu em um ambiente hostil no Reino do Norte, conhecido também como Reino de Israel, no tempo do rei Acabe e sua mulher Jezabel. Ele era mordomo do rei Acabe. Aí eu perguntei para Deus mais ainda.
Senhor, por que ele morreu deixando essa dívida? Né? Aí eu estava vendo que Obadias escondeu 100 profetas numas covas e os sustentou com pão e água, porque Jezabel, mulher de Acabe, queria matá-los. A dívida que Obadias fez foi para alimentar os 100 profetas na cova. Aí, lendo aqui, a mulher do discípulo que havia falecido, cujo nome dela não é citado na Bíblia, foi ao encontro do profeta Eliseu, em busca de alguma solução para o presente problema em que ela estava enfrentando. Seu marido havia falecido, deixando uma dívida para trás, a qual naquela época muitos israelitas pobres eram forçados a fazer dívidas e se vender como escravos. O marido dela, após falecer, sem ter deixado recurso algum para que aquela mulher viesse viver com seus filhos, os credores bateram na porta para então levar os seus filhos como escravos, para pagamento daquela dívida. Ela, diante do profeta, já se posiciona com a fé e o temor que o marido dela havia diante do Senhor. Ela poderia ter falado: sou mulher do teu servo que faleceu, e mediante o meu temor venho buscar ajuda. Mas não, ela sabia de tudo que o marido havia feito na presença, e usou para si as boas obras que o marido deixou de legado diante do profeta Eliseu. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eliseu, naquela mesma hora, respondeu àquela mulher: que te hei eu de fazer? Ela procurou ajuda diante dele, e ele perguntou para ela o que ele poderia fazer. O mínimo que a gente espera quando busca ajuda de alguém é que alguém tenha alguma solução para o nosso problema. Mas o profeta Eliseu perguntou para ela: dize-me o que tu tens em casa. Quantas vezes nas nossas vidas a solução do nosso problema está diante dos nossos olhos? Porque às vezes a gente fala: não tenho nada. Nada. Às vezes a gente, que nem ela falou aqui, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Meu Deus. Ela disse: não tem nada. Ou seja, aquela botija de azeite para ela não teria serventia alguma. Meu Deus. Mas mesmo assim, ela aceitou, pois era o que ela tinha. Quantas vezes nas nossas vidas achamos que não temos, o que temos não tem serventia alguma? O dom que o Senhor entrega nas nossas mãos, os talentos, os frutos do Espírito. Às vezes aquilo que você tem, para os seus olhos não vai te ajudar em nada. Mas se você colocar a sua fé em ação, aquilo que você acha nada, ou até mesmo pensa ser pouco, o Senhor pega com as mãos dele e faz virar tudo. Verdade. Faz virar sua porta de escape, ou até mesmo a sua maior saída. No 3 fala assim: o profeta Eliseu falou para aquela mulher: vai, pega vasilhas emprestadas com todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucos. Conjecturando, e se aquela mulher fosse uma mulher de poucas amizades? É forte. Fosse uma vizinha ruim, que tivesse intrigas com todos ao seu redor, ela teria conseguido bastante vasilhas? Não. Porque trazendo para os dias de hoje, se alguém está num dia mal, não fala com você, tipo, você tem o costume, eu dou bom dia para a Letícia todos os dias. Um dia que eu não der bom dia para ela, eu já não sirvo para ela. Aleluia. E aquela mulher, ela conseguiu bastante vasilhas com seus vizinhos. Às vezes a gente tem um amigo, tipo, a gente vai atrás de um amigo para ajudar a gente naquela situação. Se ele não consegue ajudar a gente naquela situação, ele já não é mais nosso amigo. Aleluia. Só porque ele não conseguiu ajudar a gente naquela situação. A gente acaba esquecendo toda uma trajetória de vida por conta de um momento. Só que a gente não pode ser assim. Não é um momento que estraga uma história. Aleluia. Glória! Nesse versículo aprendemos que precisamos sim uns dos outros. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Que possamos andar conforme a palavra do Senhor em Romanos 12:18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vejo também que aquela mulher poderia ter ido diretamente em seus vizinhos buscar ajuda, mas não foi.
Porque se ela foi buscar vasilhas, por que ela já, se ela teve bastante vasilhas naquele momento para encher, por que ela não foi buscar ajuda para pagar aqueles credores? Porque quando a gente está num momento de desespero, nosso primeiro pensamento, vou buscar ajuda com os meus amigos. Meu Deus. Mas ela não foi. Ela foi de encontro ao profeta, pois ela sabia que ele sim poderia ajudá-la. Os vizinhos poderiam ajudar ela naquele momento, para que os credores não levassem os seus filhos. Porém, com o passar do tempo, ela e os seus filhos morreriam de fome. O profeta Eliseu lançou uma palavra profética para que o Senhor agisse sobre a vida dela. Não somente para resolver o seu problema naquele momento, mas também para manter o resto de sua vida. No 4 fala assim: o profeta Eliseu então disse para aquela mulher: entra, fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Eliseu lhe deu uma ordem: entra e fecha a porta. A porta na Bíblia representa segurança e proteção. Os credores estavam à porta, mas não entraram. Tem certas pessoas que estão à porta que não vão poder ver o milagre sendo gerado sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Aquela mulher confiou na palavra que o profeta lançou sobre a sua vida e assim obedeceu. E o profeta disse mais: põe a parte a que estiver cheia. Você entende que na sua vida não pode ser diferente? Que você tem que separar o vaso que está cheio do vaso que está vazio. Porque o vaso que está cheio, ele está preparado para uso. E o que está vazio precisa ser cheio primeiro para ter utilidade. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas e ela as enchia. Quantas vezes na nossa vida não é assim? O Senhor fala: vai, desce a casa do oleiro, põe a cara no pó, ora, busca, se entrega, mergulha. Quantas vezes o Senhor pede para você colocar a mão, pois sobre si foi derramado o poder da cura, e você com sua incredulidade coloca a sua mão com medo de não acontecer, com medo daquela vida não ser curada. A palavra do Senhor em Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando o Senhor lhe ordenar fazer algo, faça, mas faça exatamente da maneira que Ele mandou. Não tenta dar o seu jeitinho. Já pensou se aquela mulher não tivesse confiado no que lhe foi ordenado fazer? Ela teria vivido o milagre? Em momento algum ela questionou ou duvidou. Ela foi lá e fez exatamente o que o profeta lhe ordenou fazer, sem tirar e nem colocar. Ela obedeceu. A chave da nossa vitória está na obediência e na nossa fé. Por mais que pareça impossível aos seus olhos, lembre-se sempre que o Senhor é quem faz o impossível. Ele nos permite fazer apenas o possível. E para que o impossível se torne visível aos seus olhos, você precisa ter fé e obedecer a tudo que for dito. No 6 fala assim: todas as vasilhas estavam cheias. Ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Enquanto tinha vasilhas para serem cheias, tinha azeite sendo derramado. O trabalhar do Senhor nas nossas vidas não vai cessar enquanto o propósito não se cumprir. Aquela mulher pegou todas as vasilhas possíveis, o suficiente para que ela pagasse os credores e vivesse do resto com seus filhos. Está entendendo que o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas é perfeito e agradável? Que Ele não vai fazer nada pela metade? Que Ele vai trabalhar até ter azeite suficiente para se cumprir um propósito sobre a sua vida. O que o Senhor para nós é porção dobrada, porção para a vida, para que não se acabe no meio do caminho. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aquela mulher, ao fazer o que lhe foi ordenado, retornou diante do profeta Eliseu, provavelmente para lhe dizer que tinha dado tudo certo, que ela fez exatamente o que ele mandou
e lhe perguntar o que fazer agora. Então ele mandou que ela vendesse o azeite, pagasse sua dívida e vivesse do resto com os seus filhos. Ela primeiro cumpriu o seu dever, pois foi para isso que ela foi buscar ajuda, para pagar a sua dívida com o credor. Quantas vezes você olha para o Senhor pedindo ajuda e para aquele problema, e ao receber do Senhor você faz tudo, menos o que era para ter feito? Ela nos ensina a voltar no lugar onde foi profetizado o seu milagre, a contar que Deus realmente foi sobre a vida daquele profeta, e que se aconteceu na vida dela, por que não vai acontecer na sua? Aprende a dar honra a quem tem honra. São milagres em sua vida que edificam a vida de outras pessoas. Através do seu testemunho, muitas vidas podem ser alcançadas. Deus mudou o cativeiro daquela mulher. O que cobrava ia pagar. Meu Deus! O celeiro que era vazio estava transbordando. Quem viu ela chorando, viu Deus a abençoando. Então creia que tem situações na sua vida que é para a honra e glória dele. Saiba quem recorrer de verdade. Saiba obedecer a voz de um homem de Deus. O Senhor se responsabiliza. Ele falou, confia, pois ele sabe agir. Eu meditei bastante nessa palavra, porque ela já tinha perdido o marido e estava a ponto de perder os seus filhos. Qual mãe, em sã consciência, não vai se desesperar a ponto de perder os seus filhos? Ela foi de encontro ao profeta porque sabia que ele poderia ajudá-la. Mas por quê? Porque o marido dela era fiel, era temente, ele servia. Então ela sabia que através dali coisas boas viriam. Ela obedeceu. Ela tinha tudo, gente, para não obedecer. Uma botija de azeite. Quem vai colocar um monte de vasilhas vazias no meio da sua casa inteira? Porque na Bíblia fala, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Não fala se foi no quarto, se foi no banheiro, se foi na sala. Só fala que pediu para entrar e fechar a porta sobre si. Creio eu, não está na Bíblia, creio eu, que ela teve vasilhas suficientes para encher a casa dela. Quem em sua consciência pega uma botija de azeite e vai acreditar que vai encher todas aquelas vasilhas. Então, dentro da casa dela só estava ela e os filhos dela, vendo o milagre sendo gerado pelo Senhor. O que eu aprendo com isso também? O marido dela foi servo, só que ele morreu deixando uma dívida. Aí é o que a pastora sempre fala: o altar não deve nada a ninguém. Então ele se foi deixando a dívida, porém o Senhor não desamparou aqueles que o marido dela deixou, que foi ela e os filhos. O Senhor não permitiu que os credores levassem aquelas crianças. Então que a gente nessa noite venha ter fé no Senhor, que Ele pode fazer, que Ele vai cumprir, e que a gente aprenda a buscar solução no lugar certo. Porque vai ter problema nas nossas vidas que não vai ser o amigo da direita ou da esquerda que vai solucionar, apenas o Senhor. Porque creio eu que era uma dívida muito alta, porque ela precisou vender azeite. O azeite naquela época não era tão barato, e ela conseguiu pagar e ainda viver do resto. Então quanto azeite aquela mulher não conseguiu? Quanto azeite o Senhor não derramou sobre a vida dela? Na nossa vida não pode ser diferente. A gente tem que acreditar que o Senhor vai, e Ele faz sim. Basta a gente se posicionar e obedecer. Se o Senhor mandar a gente para a direita, por que a gente vai para a esquerda? Se o Senhor está mandando a gente para a direita, se é Ele que sabe do amanhã, se é Ele que conhece tudo, conhece toda a nossa história, se é Ele que escreveu toda a nossa trajetória, por que a gente vai fazer aquilo que a gente quer e não aquilo que o Senhor está ordenando? Eu falo porque eu já fui fruto de uma desobediência. E eu paguei um alto preço por isso. A gente paga. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a gente paga. Porque quando a gente é escolhido, não adianta a gente correr. O Senhor sempre tem estratégias para trazer a gente de volta. Porque quando a gente verdadeiramente conhece o Espírito Santo de Deus, conhece a Deus, a nossa alma grita. Ela
ela clama pela misericórdia do Senhor, pela presença. E quando Deus se cala, a nossa alma fica vazia. Porque a gente fala, por que o Senhor está se calando? A gente já se pergunta, será que eu estou errando? E eu fico perguntando, Senhor, grande foi a fé daquela mulher, né? E a obediência. Ela foi no lugar certo, ela fez exatamente aquilo que o profeta lhe mandou fazer. E ela viveu o milagre, não só naquele momento, mas ela viveu depois também. E foi isso que o Senhor me deu. Eu agradeço a minha oportunidade. Pode deixar. Pode deixar. Glória a Deus. Interessante é que quando eu peguei a minha Bíblia, eu separei uma palavra e eu falei assim, se eu tiver oportunidade, eu irei falar dessa palavra. E quando a Malena abriu a Bíblia que ela falou, eu peguei a Bíblia e fui mostrar para Kate. O Senhor tinha me dado a mesma palavra. Porque em algumas situações na nossa vida é dessa maneira. O Senhor, Ele multiplica em algumas situações. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu comecei a contar algumas coisas que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor fez. Só que depois que eu conversei com essa pessoa, que eu fui entender o que o Senhor estava querendo ministrar sobre o meu coração. Porque é muito fácil as pessoas olharem para nós e ver que nós estamos vivendo algum tipo de milagres, que nós estamos vivendo algum tipo de situações, mas difícil é ver o que você passou até você chegar ali. Esse mês completa 1 ano que eu estou na minha casa própria. E é um sonho de muitos anos. Eu morei de aluguel mais de 18 anos da minha vida. E o sonho da casa própria para mim era algo extremamente impossível. Porque se a gente for para analisar os dias de hoje, a forma como a gente vive, aquilo que a gente tem, vamos ser sinceros, hoje uma pessoa da nossa classe, da forma como a gente vive, não consegue juntar dinheiro, não consegue guardar, porque é uma situação muito difícil, as coisas estão muito caras, o salário não é essas coisas, então é difícil. Então para mim era uma coisa que era impossível. E sempre minha mãe falava assim, Paula, guarda dinheiro, faz assim. Eu falava, eu não guardo, não é porque eu não quero. Eu não guardo porque não dá. A gente tem que pagar conta. Quando sobe alguma coisa, acaba o gás, a criança fica doente, o cachorro fica doente, quebra o eletrodoméstico, acontece alguma coisa, então não dá. Então para mim sempre foi um sonho impossível. Eu sempre falava, meu Deus, eu acho que eu vou passar a minha vida inteira aqui. E para quem não sabe, eu construí no fundo da casa da minha mãe, foi uma parte que meu pai deixou para mim, que quando ele foi embora, ele sempre falava assim, eu vou deixar, porque um dia ela vai construir ali, um pedacinho dela vai ser dela. E sempre meu pai falava, ei filha, não vai construir não. Eu falava, ei pai, eu acho que aquele pedacinho ali vai ficar por anos, porque tá difícil, tá sem condições. Só que Deus, Ele cria situações, Ele cria estratégias. E ali, no momento, Deus usou a vida da minha mãe e ela falou assim, por que você não faz um empréstimo? Eu olhei pra cara dela e falei, acho que a senhora tá brincando com a minha cara, né? Que eu vou fazer um empréstimo como? Naquela época não tinha nem nome para fazer empréstimo. Eu falei, como que eu vou fazer um empréstimo? Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, tento fazer o empréstimo e a gente vê o que consegue. E eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, aquele dia. Nós fomos no Banco do Brasil. E eu falando para todo mundo que era meu conhecido, olha, ora aí, porque eu vou lá e eu creio que vai dar certo. E a gente pegou e foi, e eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei na porta do Banco do Brasil, tinha uma moça, ela vendendo pano de prato na porta. Ela olhou para mim, ela pegou e falou assim, ô filha, compra um pano de prato. E eu falei assim, ô minha amada, hoje eu estou sem nada, se eu tivesse eu te abençoaria. E ela pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte... Eu vou te dar, porque eu sei que daqui a um tempo você vai usar eles em algum lugar.
E ela enrolou 3 panos de prata e ela me deu. E ela falou assim: descansa o teu coração, fique em paz, que aquilo que você veio buscar nesse lugar, você pode ter certeza que você vai sair com ele daqui. E eu catei aquele pano de prata que ela enrolou tão bonitinho, coloquei na minha mão e falei: Senhor, verdadeiramente é o Senhor. E ali nós conseguimos. Eu saí de lá com um empréstimo praticamente aprovado. Duraria uns dias para a resposta. E naquele tempo a resposta chegou, deu certo. E eu falei: agora vamos começar. Só que o valor era muito pouco para aquilo que a gente necessitava. Então o combinado foi o seguinte: vamos fazer 2 cômodos. A gente entra, depois a gente faz o restante. Amém. Só que quando foi terminando de fazer os 2 cômodos, o buraco que ficou na escada era muito grande. E mesmo que eu colocasse alguma coisa para fechar, ali quando chovesse, entra água e ia inundar minha casa inteira, não ia dar certo. Aí veio o plano B: e agora? O que a gente faz? Só que a gente não pode se esquecer que a gente estava debaixo de uma promessa. E a promessa não era do homem, a promessa ela era de Deus. E ali eu e o pastor conversando, a gente entrou num consenso: vamos tentar pedir um acordo na firma. Bora lá. Ele foi, conversou com o patrão, pediu o patrão: bora. Quem sabe como funciona acordo, sabe que a gente mais perde do que ganha. Chorei, viu, irmão? Chorei, porque nessa brincadeira eu perdi uns milzinhos aí que eu chorei. Chorei, porque esses milzinhos hoje fariam uma diferença. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Terminamos a parte de cima. Só que aí o negócio estreitou. Terminou embaixo, terminou em cima e o acabamento. Como que fica? E aí acabou o dinheiro. Mas a promessa do Senhor ainda estava de pé. Só que a minha casa ficou meses, irmãos, parada. Meses. Até Deus usar uma pessoa para falar algo comigo. E a Malena falou sobre isso hoje. Tem gente que tem que ficar fora e tem gente que tem que ficar dentro. Deus usou uma pessoa e falou assim para mim: você sabe por que a tua obra está parada? Não é por falta de dinheiro. É porque entrou gente lá que não era para entrar. E sabe qual que é o nosso problema? É porque quando a gente está vivendo um sonho, a gente quer colocar todo mundo dentro dele. A gente quer trazer todo mundo para ver. E ali eu, naquela emoção, porque eu estava construindo, todo mundo que eu achava que era meu amigo, eu falava: bora lá para me te mostrar como está ficando legal, como está ficando bonito. E mal eu sabia que nem todo mundo está no mesmo sonho com você. E ali eu falei: Senhor, me perdoa. Se porventura eu trouxe alguém aqui que não era para fazer, ou fiz alguma coisa que não era para fazer, não foi maldade minha. Eu queria simplesmente colocar para fora as minhas alegrias, aquilo que eu estava vivendo no momento. E ali o Senhor retornou novamente aquela obra. E ali a gente foi comprando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei a construir a casa, eu parcelei a maioria das coisas em 10 vezes no cartão. E às vezes as minhas amigas olhavam para mim e falavam assim: vamos ali comer uma pizza. Eu falava: não posso, estou pagando uma porta. E elas começavam a rir. E aí eu falava assim: vamos ali para tal lugar. E eu falava: irmã, não posso, estou pagando uma janela. E as pessoas começavam a rir, mas não entendiam que naquele momento eu estava me privando por um sacrifício maior. Porque às vezes para as pessoas pode parecer engraçado, mas a gente sabia o que a gente estava passando para ter aquele sonho realizado. E ali quando começou a fazer o acabamento, começou a fazer tudo, eu olhei e falei: meu Deus, está acontecendo. A palavra do Senhor, ela não volta vazia naquilo que Ele fala. Se você for obediente, se você estiver na direção, pode ter certeza que tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí, eu quase não tinha móveis, porque eu estava morando numa casa de 2 cômodos. Eu me desfiz de tudo das minhas coisas quando eu fui para lá, porque eu tive que ir para uma casa de 2 cômodos. Eu morava numa casa de 4, porém o aluguel era muito caro e eu não iria suportar. Obra, empréstimo e uma casa de 4 cômodos. Bora para 2 cômodos. Então eu doei parte das minhas coisas, armário de cozinha, a maioria das coisas. E o que tinha lá em cima, quando descesse, era lixo, não prestava mais. Eu olhei para a cara do pastor e falei: nós vamos descer com a cama, a geladeira e o fogão. Só que eu falei para Deus: um dia eu recebi uma promessa e o Senhor
promessa. E eu olhei para um armário de cozinha e eu falei, eu quero. Só que eu olhei para o valor e eu disse, misericórdia. Só que eu lembrei que quem fez a promessa não foi a Paula, quem fez a promessa foi Deus. E eu falei, Senhor, tu falou que era assim. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, compra o mais baratinho. Eu ainda fui grossa e disse, compra a tua casa. Porque para minha, eu quero esse. Porque não é promessa minha, é promessa de Deus. Ou eu compro esse, ou eu não compro nenhum. Eu falei pra ele, bota umas caixas, empilha uma em cima da outra, faz do jeito que tiver, mas ou é esse ou não é nenhum. Peguei um cartão de crédito que liberou pra mim, não tinha o limite do cartão do armário. Eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, se tu é na minha vida e esse armário é pra ser meu, eu vou passar o cartão agora e ele vai liberar. E as meninas lá do meu lado. Era uma rindo do lado e a outra rindo do outro. E eu falei, bora ver se Deus está nesse negócio. Sentei na mesa, falei, Pai, a casa é tua, não é minha. Vamos ver se esse negócio é Deus mesmo. Catei o cartão, comecei a digitar, coloquei tudo. Quando eu coloquei lá, sua compra foi aprovada. Eu disse, é para honra e glória do Senhor. Aleluia. O armário chegou. E ali foi montando uma coisa, foi montando outra coisa, foi montando outra coisa. O Senhor fez a promessa de um carro. Eu disse, agora vai. Eu não quero ver como é que eu vou pagar. Carro, empréstimo. Porque eu não estou no aluguel, mas estou pagando o empréstimo. Estou na mesma, até um determinado tempo. Eu falei, não tem condições não. Eu olhava para os profetas quando eles entregavam, não era dizendo que o profeta está entregando. Eu não achava condições em mim e nele. E aí o Senhor foi e entregou um carro. Eu disse, agora vai. E agora? E os meses estão passando, estão passando, estão passando. E sabe o que eu quero chamar a atenção com isso? É que eu nunca tinha parado para fazer a conta, José. Eu nunca tinha parado para fazer a conta. E hoje eu parei. E quando eu parei para fazer a conta, eu me espantei. Porque hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falando de conta de dívida, e eu falei assim, olha mulher, eu vou falar uma coisa para você. Eu também estou cheia de conta, também estou cheia de dívida, mas eu estou tão grata, porque completo um ano agora que eu estou dentro da minha casa. Eu não preciso de nada de ninguém, nem tá me humilhando, tá? Porque eu já passei muita humilhação nesse negócio de estar morando em casa de aluguel, de estar no que é dos outros. Falei, eu tô no que é meu, ainda não tá do jeito que eu quero, mas é meu, é dele, é suor, não foi ninguém que deu, foi suor, foi conquistado. Ele trabalhou 10 anos numa empresa para poder pedir conta, para poder estar lá construído. Então assim, tem suor, tem garra. E eu falei assim, mulher, eu tenho tanto para agradecer, mais para agradecer do que para reclamar. Falei, antigamente andava de pé. Se precisava ir ali na esquina, tinha que ficar pedindo favor. Que antigamente não existia Uber, antigamente era favor dos outros. Que hoje você quer ir num lugar, você pede um Uber, você pede um 99, você vai. Antigamente não existia isso não. Antigamente, se seu filho passasse mal de madrugada, você tinha que ficar se humilhando pro vizinho, ou então pegar a criança no colo correndo e sair com ela pro hospital, na caminhada, nas madrugadas. Hoje não. Tá doente, você chama um Uber, pega, para na porta do hospital e vai embora. Então eu já passei muita humilhação nesse sentido. Você precisar ir no mercado, não tem ninguém para te ajudar. E aí eu falei para ela assim, olha, mesmo mediante a tudo que eu estou passando, todas as dificuldades, tudo que eu estou passando, eu sou muito grata a Deus. Porque eu tenho minha casa, eu tenho minha cama para dormir, eu tenho meu chuveiro para tomar banho, eu tenho minha comida para comer, os meus filhos estão bem vestidos, estão bem arrumados, não tem ninguém passando nenhum tipo de necessidade, não está faltando nada. E aí eu fui e falei para ela assim, mulher, por mês só o carro e o empréstimo me consome. Só que eu nunca tinha parado para fazer conta. Aí eu fui fazer a conta. Aí eu falei, é Deus. É Deus. Porque se for pôr na ponta do lápis o carro, o empréstimo e tudo que a gente paga dentro de casa, é Deus. E ali vai naquilo que a Malena pregou, e é por isso que eu ia trazer essa palavra. É porque o azeite ele não se acaba naquele que ainda tem presença. Porque foi o que ela falou. O profeta pode até ter morrido, mas a obra que ele fez ficou sobre a casa. Aquilo que ele entregou para Deus um dia ficou sobre ele.
E eu entendo com a palavra do Senhor, nessa palavra que foi pregada e naquilo que eu vivi, que eu estou vivendo, é que o azeite ainda continua derramando. Enquanto há vaso, o azeite está sendo derramado. Glória a Deus, aleluia. E eu olhei e eu falei, Senhor, às vezes a gente reclama tanto. Eu falo de mim mesma. Por quantas vezes nesses últimos meses eu não reclamei tanto de coisas, de situações, porque a gente é mesquinho. Às vezes a gente reclama porque não conseguiu comprar um sapato, não conseguiu... Eu sou birrenta. Eu sou birrenta. Tá? Eu sou birrenta. Eu falei pra vocês que eu ia conseguir o celular ali, ó, o pastor me deu, ó, tá vendo, né? Que eu sou birrenta, eu faço birra até conseguir as coisas. E a gente é birrenta. Birrenta no seguinte, porque se a gente quer uma coisa no determinado tempo, a gente quer que seja ali. Porque se eu passo na loja e eu vejo aquele sapato e eu vejo aquela roupa, eu quero na hora. Só que aí o que acontece? Se eu não tenho para comprar na hora, além de eu não conseguir comprar na hora, eu ainda vou blasfemar daquilo que eu já tenho. Porque aí a gente começa a reclamar, que vida miserável. Meu Deus do céu, eu só tenho isso para comer na minha casa. Eu só tenho frango, só tenho essa bolacha velha, só tenho esse refrigerante ruim, só que a gente se esquece que a gente ainda tem. Você se esquece que você não está conseguindo comprar agora, mas isso não quer dizer que amanhã você também não vai conseguir. A gente se esquece que a situação ela é momentânea. E o que eu quero trazer para você nessa noite é aquilo que você está passando hoje não decreta o teu final. Aquilo que você está passando hoje não determina o teu amanhã. E a gente pega aquela prova que a gente está vivendo hoje, a situação que a gente está vivendo hoje, e a gente leva ela para um futuro. Sabe? A gente está vivendo uma situação difícil nos dias de hoje, está complicado. Talvez alguém pode estar desempregado, talvez pode estar passando por uma crise, por uma situação. Só que a gente acha que vai ser assim para o resto da vida. Eu falo porque eu era assim. Como eu passei 18 anos da minha vida pagando aluguel, então para mim eu nunca ia sair desse estágio. Eu nunca ia conseguir. Um carro, eu achava que eu nunca seria capaz. Deus foi tão bom que eu tirei um para mim e ainda consegui tirar um para outra pessoa, que me deu trabalho que só, mas eu consegui. Para provar que quando Ele quer fazer através da sua vida, Ele faz. Então eu não sei qual é o sonho, qual é o projeto que você tem. Ah, pastora, mas 2022 está acabando. Mas Ele ainda pode fazer tanta coisa. Tanta coisa pode acontecer até bater a meia-noite do dia 31 de dezembro. Milagres não precisam de dias para ser vividos. Os milagres, eles podem ser contados em segundos. Aquela mulher, ela viveu um milagre em tão pouco tempo. Porque a palavra do Senhor fala que ela foi lá só para pedir pelos filhos. E Deus proveu para ela viver a vida inteira. Então você está entendendo que o teu estado atual não define o teu final? Coloca isso na tábua do teu coração. O teu estado atual não define o seu final. Aquilo que você está passando no dia de hoje não determina o teu 2023, o teu 2024, o teu 2025 e assim sucessivamente. Mas saia daqui entendendo que se Deus te fez uma promessa, se você está debaixo da graça, se você está debaixo da obediência, se você está fazendo tudo aquilo conforme o Senhor tem te pedido, calma, vai chegar. Pode demorar 18 anos, pode demorar menos, ou pode demorar até um pouquinho mais. Mas aquilo que o Senhor prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Se eu for parar para analisar a minha vida de antes e a minha vida de agora, eu estou vivendo coisas que eu jamais imaginaria viver. Eu e ele, por muitas das vezes, ouvimos que nós não seríamos nada,
e que nós não seríamos ninguém. Que nós nunca teríamos nada e nunca seríamos nada. E que os nossos filhos também seriam assim. Mas para a derrota de Satanás, eu tenho. Glória a E ele Deus, tem. aleluia. Meus filhos são abençoados. Eu tenho uma filha de 18 anos que, para a honra e glória do Senhor, já é casada com um homem de Deus, nos caminhos do Senhor. Tenho os meus 2 menores que eu tenho certeza que também serão bênçãos na presença do Senhor. Eu tenho uma família dentro da casa do Senhor. Então você está vendo que todas as palavras que são lançadas contra a sua vida, elas só têm poder se você permitir. Porque eu poderia ter pegado todas essas palavras que foram lançadas sobre a minha casa, sobre a minha família, ter guardado e ter falado, realmente, a gente não pode, a gente não é capaz. Mas quando você pega cada palavra que foi falada contra a sua vida e você transforma ela em incentivo, você prospera, você cresce. E não para mostrar para ninguém que você cresceu, mas para mostrar a grandeza de Deus que você serve. Porque a minha casa, o meu carro, os meus filhos, a minha igreja não é para minha glória, é para a glória dele. É para provar que eu, outrora, poderia não valer nada e poderia não prestar. E talvez nem merecesse mesmo tudo aquilo que eu tenho hoje. Mas desde o dia que eu entendi que o meu lugar é aqui, é o que eu costumo dizer sempre: o altar ele não deve para ninguém. Todo aquele que está aqui e ele sabe o que ele está fazendo, o Senhor ele supre as necessidades. Então eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que é que Deus te prometeu há muito tempo atrás. Porque eu estou falando de gente que o Senhor fez promessa há muito tempo atrás. E olha para a promessa e fala assim, mas cadê? Calma. A minha demorou 18 anos, mas chegou. E se a minha chegou, a sua também vai chegar. Mas faça como essa mulher. Não desacredita do pouquinho que você tem, não. Porque se eu tivesse desacreditado do pouquinho que eu tinha, que até por um tempo eu desacreditei, mas se eu não tivesse confiado que eu era capaz e que eu ia conseguir, o meu pouquinho não teria se transformado no que é hoje. O meu pouquinho não teria se transformado em testemunho. Então pega o teu pouquinho que você tem hoje, não faz como aquela mulher que disse que não tinha nada não. Olha para Deus e fala assim, Senhor, eu não tenho, não é nada não, eu tenho um pouquinho. Mas eu sei que esse pouquinho, nas tuas mãos, ele se torna grande e eu posso receber aquilo que o Senhor me prometeu. Amém? O pastor vai fazer a oração final e vai dar a bênção apostólica. Amém? Abençoamos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, a gente te agradece, Senhor, por esta oportunidade. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Pai, pela vida do teu povo, Senhor. Também eu te peço, Senhor, nos leva para as nossas casas, nos livra, Senhor, do acidente, do incidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Nos dá, Senhor, o resto de semana abençoado na tua presença. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. As mãos de forma de recebimento. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, aquele que crê, diga. Amém. Está terminado, Deus abençoe. Não saia sem dar a paz para o seu irmão. Amém.